A palavra. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8, versos 4 e 5. Quando estivemos considerando estes versículos de Atos capítulo 8, percebemos as semelhanças existentes entre o povo de Samaria e os homens e mulheres do nosso mundo moderno. Em Samaria, as pessoas eram vítimas de feitiçaria, magia e astrologia. Não se davam conta da sua verdadeira necessidade e achavam que podiam lidar bem com os seus problemas. Tudo justamente como as pessoas de nosso tempo. Há, porém, algo mais, que é a terrível confusão que vemos hoje quanto à mensagem do cristianismo. Se tão somente todos os que começam a expressar sua opinião numa discussão em privado ou num debate público sobre o cristianismo fossem compelidos, primeiramente, a pôr no papel uma resposta à pergunta que é cristianismo, penso que se evitaria muita prosa. Sei que haveria menos entretenimento na televisão, mas se evitaria muito desperdício de tempo porque, embora as pessoas em geral falem sobre o cristianismo, deveria fazer e não faz, e digam que são contra ele e não têm tempo para ele. Elas não sabem o que o cristianismo é. Nunca estudaram realmente a palavra de Deus, não sabem a que ela se propõe. E como isso é um assunto muito sério, e como aquilo nos é dito que o evangelho se espalha e a igreja se expande como resultado da pregação da palavra, isto é, anunciando a palavra, versículo 4, é essencial que fique bem claro em nossa mente o que isto realmente é. Pois bem, aqui nos é dito que o cristianismo se espalhou para fora de Jerusalém como resultado direto da pregação feita por estas pessoas que foram dispersas por causa da perseguição feita naquela cidade. Depois, somos informados de que o diácono Filipe, descendo a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Qual será, então, esta mensagem que nos cabe pregar? Que é que devemos dizer ao mundo em sua agonia, em sua tragédia, em seu vício em drogas e em bebida, em sua futilidade final, e face a todas essas manchas, esses protestos, seus gritos de choro, violência, roubo, tiroteio e guerra? O que temos para lhe dizer? Bem, é isso que nos é dito aqui em Atos, e este é a nossa única autoridade pelo que eu simplesmente o exponho. Começo pela expressão a palavra. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Esta é uma destas primeiras questões vitais que devemos entender muito bem. É uma expressão empregada muito frequentemente no Novo Testamento. Temos a informação de que a última carta que o apóstolo Paulo escreveu foi a sua segunda carta a Timóteo. E uma das últimas palavras que ele diz a Timóteo é a seguinte: que pregues a palavra. 2 Timóteo 4, verso 2, praticamente a mesma expressão que temos aqui. Que faziam estas pessoas? Ali estavam estes cristãos comuns, perseguidos, dispersos, e por onde iam, pregavam a palavra. Bem, é muito importante que entendamos isso por causa da incompreensão geral do seu sentido. Notemos depois, negativamente, que estas pessoas, quando dispersas como foram, não foram por toda parte, apenas relatando repetidamente as suas experiências pessoais. Não tenho dúvida de que isso pode ter ocorrido, mas não é o que nos é dito. O que nos é dito é que pregavam a palavra. Noutras palavras, estes cristãos não falavam primariamente sobre si mesmos, falavam sobre aquilo que os tornara o que eles passaram a ser. Eles não saíam dizendo: agora olhem aqui, nós nos tornamos muitos felizes. E vocês não gostariam de ser felizes? Nós podemos dizer-lhes como poderão ser. E então falavam sobre as suas experiências e contavam o que tinham sido antes e o que eram agora. Não, não é isso que o texto nos diz. Por que trato disso? Porque muitos parecem pensar que é desse modo que o cristianismo se propaga, que, num sentido, essa é a mensagem cristã, mas não é. Se vocês querem realmente saber qual é a diferença essencial entre a fé cristã, a mensagem cristã e as seitas populares do mundo atual, é esta. Nas seitas,
As pessoas estão sempre falando sobre si mesmas e sobre as suas experiências. É assim que as seitas se espalham. Eu era assim, alguém dirá. Não consegui dormir, sempre preocupado. Mas agora que aceitei este ensino, eu durmo como uma pedra. Nada de inquietação, nada de ansiedade. Você pode conseguir isso. Aqui está, pronto para você. É isso que caracteriza as seitas. Elas se propagam por meio deste simples relato de experiências pessoais. Todavia, estes cristãos de Atos capítulo 8 pregavam a palavra e não falavam sobre si mesmos. Repito que isto é de vital importância. Há hoje pessoas inteligentes, homens e mulheres, que dizem que não são cristãs porque podem explicar a coisa toda em termos da psicologia. Dizem eles, é muito simples, não temos objeção a que você seja cristão, se o quiser, porém, não tente fazer-nos cristãos. Nós temos discernimento sobre tudo isso. Claro está que isso o ajuda, tenha-o. Aceite qualquer ensino que o faça feliz. Ninguém deve viver miseravelmente se pode ser feliz. E, naturalmente, eles dizem que o cristianismo tem sido muito útil para muitos neste aspecto. Mas isso tudo não passa de trapaça psicológica, uma espécie de lavagem cerebral ou de condicionamento mental. Vocês estão familiarizados com esses ataques modernos feitos contra a fé cristã. Há somente uma resposta para isso, a seguinte: a posição do cristão não depende de experiência, depende da palavra, depende da verdade. Por isso, estes primeiros crentes e Filipe não falavam sobre si, e sim narravam às pessoas os fatos concernentes ao nosso Senhor. Como Paulo, eles pregavam Jesus e a ressurreição, Atos 17 e 18. Eles davam testemunho de grandes fatos objetivos, históricos. Lembro que uma vez estive num retiro de pastores no qual estes vários assuntos estavam sendo discutidos. A certa altura, um homem se levantou para dizer algo que ele achava que seria de grande valor e ajuda para os seus irmãos na fé. Disse ele, sabem, me importa que os críticos possam provar. Não me importa o que a história diga. Nada poderá jamais privar-me da experiência que eu tive. Mas isso não é nenhuma defesa do cristianismo. Isso é pôr a perder a causa toda. Não, não, não. O que importa primariamente não é a minha experiência, mas isto. Será que aconteceram estas coisas? Quem é Jesus Cristo? Quais são estes eventos históricos e qual é a relação deles comigo? É disso que estas pessoas de Atos falavam. É mais que certo que elas tinham uma experiência e de tal monta que estavam dispostas a sofrer por causa dela, a serem perseguidas e expulsas dos seus lares e negá-la. Mas não é disso que falavam. Falavam sobre aquilo que os havia feito, o que eles se tornaram, a palavra. E isso não é experiência, e por isso vocês não podem descartar-se dela em termos psicológicos. Estamos firmados em eventos históricos. Temos verdades. Mas, em segundo lugar, notem que a mensagem foi muito definida e muito específica. Estes cristãos pregavam a palavra, e o artigo "a" é um termo limitador, não é? Eles tinham uma palavra particular. Eles não falavam meramente de maneira vaga, indefinida e incerta, nem de maneira nebulosa sobre algo que eles sentiram ou algo que estavam tentando captar. Nada disso. A palavra era algo concreto. Era algo fixo, era algo definido. Isso também é muito importante. Há um velho dito, não muito citado porque ele próprio revelou sua tolice, mas eu me lembro muito bem de que houve tempo em que algumas pessoas costumavam gostar muito de dizer que eram investigadores e pesquisadores da verdade. Essas pessoas eram geralmente agressoras do cristianismo ortodoxo, atacando principalmente a apresentação evangélica dele. Eram homens e mulheres intelectuais e desejavam melhorar o mundo e conseguir satisfação pessoal, e por isso saíam em busca da verdade suprema e da realidade. Permaneciam na atmosfera rarefeita das grandes altitudes intelectuais e investigavam e pesquisavam a verdade, esta coisa grandiosa. Mas isso é exatamente o oposto daquilo que temos aqui. Não nos é dito que estes cristãos, quando foram dispersos pela perseguição movida em Jerusalém, diziam: agora, então, iremos a outras cidades e tentaremos encontrar pessoas que possam juntar-se a nós na busca da verdade
e na pesquisa da realidade absoluta. Somos investigadores e pesquisadores. Provavelmente há outros, e vamos encontrá-los. E lhes diremos: vamos juntos. Nunca nos encontramos com vocês antes, mas vocês estão em busca da mesma coisa que nós. Vejamos se juntos podemos chegar a algum entendimento. Nada disso. Mas hoje em dia há muitos que ainda acham que o cristianismo é alguém que anda em busca da verdade. Só na semana recém-passada li um artigo no jornal escrito por um alto dignitário de uma igreja deste país que emitiu justamente essa opinião. Um certo segmento da Igreja da América decidiu no verão passado que heresia é coisa que não existe. Seus componentes disseram que o termo heresia deve ser abolido, e o autor do referido artigo estava defendendo esse ponto de vista. Disse ele: não surgirão heresias enquanto houver muita reconstrução lógica, enquanto as trilhas dos exploradores, no que tantas vezes parece uma selva teológica, se tornaram uma rede viária mais confiável do que é atualmente. Dá para acompanhar isso? Bem, isso vem de um artigo escrito por um bispo, e vocês veem que ele afirma que estamos numa selva teológica. Não sabemos onde estamos e não há estradas. Diz ele que não se pode dizer que um está certo e outro está errado. Não se pode falar em heresia enquanto esses exploradores e construtores de estradas não tiverem um pouco mais de tempo e não tiverem feito algumas estradas e trilhas apropriadas através desta selva teológica. E qual é a nossa posição? Bem, de acordo com o referido artigo, a igreja cristã atual está procurando a verdade. Os pioneiros, os exploradores foram na frente. Estes grandes líderes, mas estão na selva e não sabem bem o que é a verdade ou onde eles estão. Daí, portanto, como podemos saber? Vocês veem que isso é uma completa perversão do cristianismo? Aqui está a verdade. Iam por toda parte anunciando a palavra. Eles não estavam procurando nada, estavam dizendo às pessoas o que tinham achado. Não foram exportadores, foram homens e mulheres que haviam chegado ao conhecimento da verdade e sabiam exatamente o que tinham achado. E isso é salientado em toda parte no Novo Testamento. A igreja não é uma sociedade na qual as pessoas procuram a verdade. A igreja é uma sociedade que proclama a verdade, declara a verdade e a anuncia. E se não faz isso, não é igreja. Não importa o que ela é, nem quão antiga, ou seja, o que for que pertença a ela. A ideia de que o cristão é alguém que está procurando a salvação ou está procurando a verdade é uma mentira total e completa. É uma contradição da própria base do Evangelho. Não há ambiguidade no Novo Testamento. É uma certeza absoluta. É uma chamejante segurança. O apóstolo Paulo exorta constantemente as pessoas a não darem ouvidos a certo ensino perigoso. Por quê? Porque é heresia. Ele não hesita em dizer isso. Expressa-o com fortíssima linguagem. Ouçam-no no que ele escreve aos Gálatas. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1, verso 8. Ouçam-no também quando escreve a Timóteo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. 2 Timóteo 2, verso 8. Que é isso? Meu evangelho. Lembro que uma vez li um sermão no qual foi sustentado que as palavras de Paulo em 2 Timóteo 2, verso 8 significam isto. É meu evangelho. Pode não ser o seu, mas isso não importa. Esse pregador fez com que o sentido dado tornasse o evangelho mera questão de experiência. Ele disse: o importante é você poder dizer meu evangelho. Agora, não importa que ele seja diferente do meu ou dos outros. O importante é que você tenha uma experiência pessoal. Se a tiver, agarre-se a ela. Não importa o que as pessoas digam sobre ela ou como a critiquem. No entanto, isso é exatamente o oposto do que Paulo diz ali. Paulo diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Ele não está falando sobre experiência, e sim sobre os fatos concernentes ao Filho de Deus. Este é o tipo de intolerância que sempre se tem no Novo Testamento. Não peço desculpas por essa intolerância. Permitam-me expressá-lo desta maneira para vocês. Eu não estaria neste púlpito se não tivesse um evangelho intolerante. Se eu não estivesse certo,
de que esta é a palavra de Deus para você, meu amigo, eu não estaria neste púlpito. Não estou aqui para expressar minhas esperanças, meus temores, minhas antecipações, meus pensamentos, meus desejos. Não, não. Eu estou aqui para proclamar algo a você, para dizer algo a você. É porque estou certo disso, não é por causa da minha experiência, mas é por causa do que esta mensagem é que eu estou aqui e a recomendo a você. Contudo, eu quero ir adiante. Os cristãos dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e isso significa que só pode ter sido uma palavra essencialmente simples. Vocês notaram que somos informados de quem eram estas pessoas? O texto nos diz: fez-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto, isto é, a parte de os apóstolos. Os líderes permaneceram em Jerusalém. Quem então eram estas pessoas que foram dispersas? Não eram apóstolos, não eram diáconos, não eram profetas, eram simplesmente os membros comuns da igreja. Eram estas pessoas que iam por toda parte pregando a palavra. Ora, este é também um ponto importante. Diz-nos desde logo que esta palavra, qualquer que seja ou não seja, obviamente, não é uma grande e incompreensível filosofia. Acaso vocês têm ouvido os especialistas e as autoridades quando falam sobre estes assuntos na televisão e em toda parte? Permita-me fazer-lhes uma pergunta simples. Vocês conseguem entendê-los? Baseados na maioria deles, vocês podem dizer em que consiste realmente a mensagem cristã? Tudo isso acontece porque não procuramos entendê-los. São homens cultos? E quem somos nós para ouvir tão grandes homens? Somos como a pobre anciã que estava presente a um culto na Catedral de St. Giles, Edimburgo. Quando ela estava saindo do culto, um homem voltou-se para ela e lhe perguntou: gostou do culto? Conseguiu acompanhar o pregador? E a resposta dela foi: quem sou para acompanhar tão grande homem? Ora, isso é o oposto do cristianismo. O povo comum o ouvia com prazer. Marcos 12:37. Se uma mulher pobre em seus andrajos não consegue acompanhar a mensagem, não é o evangelho. Estas pessoas iam por toda parte pregando a palavra. Não é alguma grande posição filosófica que só os homens que tiveram treinamento especial em cultura e educação podem seguir e compreender. Não é isso. Graças a Deus não é. Porque, vede, irmãos, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1, versos 26 e 27. O povo comum. Esta mensagem é tal que uma pessoa mediana, comum, pode entender. Há alguns que dizem que este meu texto deveria ser traduzido como segue. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte conversando sobre a palavra. Pregar aqui não significa levantar-se num púlpito como estou fazendo agora. Foi o que fez Filipe no versículo seguinte. No grego há duas palavras diferentes nesta passagem. Nossa palavra pregar traduz uma palavra grega no versículo 4 e uma palavra diferente no versículo 5. Deveriam ter sido empregadas duas palavras do inglês para traduzir as duas palavras gregas. Eles iam por toda parte conversando sobre o evangelho. Filipe desceu à cidade de Samaria e lhes proclamava Cristo. Estas pessoas foram dispersas, chegavam entre estranhos, eram bem recebidos em suas casas, sentavam-se, serviam-lhes algo para comer e beber, e elas começavam a dizer em linguagem comum a maravilhosa mensagem na qual tinham crido e que agora significava muito para eles. Seja qual for a verdade sobre isto, esta mensagem é essencialmente simples. E vocês sabem por quê? De novo, pela mesma razão. É porque é sobre fatos. Não é uma filosofia ou um ponto de vista construído maravilhosamente. Não discute termos mágicos que só os iniciados podem entender. Não, não. Esta mensagem são fatos. E por mais iletrados e despreparados que fomos, somos capazes de comunicar fatos. Não somos? E foi o que estas pessoas fizeram. Esta é a essência da mensagem cristã. E é por isso que, como Isaías diz, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Isaías 35, verso 8.
É porque elas tratam de fatos o tempo todo e por isso vocês não precisam de grande inteligência ou habilidade. Graças a Deus, vocês não precisam disso. Aqui também há uma coisa que, uma vez por todas, diferencia este evangelho de todas as religiões místicas. O budismo, o hinduísmo e todas essas outras crenças são uma atividade de tempo integral. Você tem que segregar-se do mundo, ler livros e aprender filosofias na esperança de que, afinal, chegará lá. O cristianismo não é isso. Graças a Deus não é. A palavra. O povo comum o ouvia com prazer. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E as que não são para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1, versos 27 e 28. Mas seria erro meu parar por aqui. Esse é o único método de examinar este evangelho. Devo começar com isso, e me alegra fazê-lo. Você pode estar nesta congregação, meu amigo, e pode nunca ter lido um livro em sua vida. Pode até nem ler jornais. Mas aqui está uma mensagem que você pode receber e na qual pode crer, porque esta é uma mensagem que lhe fala sobre algo que Deus fez por você e sobre você, e que pode endireitar você por toda a eternidade. Ela não pressupõe em você nada senão falhas, necessidade, falta de esperança, desespero. Entretanto, essa não é toda a verdade acerca desta mensagem. Este evangelho tem outro lado, outro aspecto. Filipe desceu à cidade de Samaria e lhes proclamava Cristo. Ora, isso é diferente. É certo começar dizendo que o evangelho é essencialmente simples, mas vocês não devem entender mal isso. Porventura você sabe que neste evangelho está toda a riqueza da mente de Deus? Todavia, diz Paulo, novamente aos Coríntios, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 1 Coríntios 2, versos 6 e 7. Oh, sim! Permita-me esclarecer isto. Esta é para mim a glória do Evangelho. Esta é uma palavra que pode salvar uma criança, um ignorante, e todavia é tão grande e vasta que o intelecto mais poderoso do universo e todos os intelectos de todas as eras não a podem abarcar. Não podem circundá-la, não podem captá-la, ainda estão tentando entendê-la. Por isso há também o elemento de proclamação. O Evangelho é a coisa maior, mais ampla, mais profunda, mais alta e mais gloriosa que os homens jamais consideraram. É a sabedoria de Deus. Portanto, ele é ambas as coisas. Vejam vocês conversando sobre o Evangelho e proclamando o Evangelho, ensinando-o, explicando-o, expondo-o. Sabem, meus amigos, estou em meu 30º ano neste púlpito e começo a perceber que estou apenas começando a entender o Evangelho. É mais emocionante para mim esta noite do que quando vim para cá em 1938. Oh, como é grande, como é grandioso e como o tempo é curto. Não há tempo suficiente para falar-lhes sobre as glórias deste Evangelho, como vem exposto nas epístolas do apóstolo Paulo, a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Efésios 3, versos 18 e 19. Aí está. Eu estou nele, e olho para ele e fico cada vez mais extasiado. Ei-lo aí, pois, mas continua sendo a palavra. Graças a Deus que eu pude pregá-la quando vim para cá. E agora penso que era muito pobre, mas estava bem para aquele tempo. E vocês também podem começar assim como estão, com total simplicidade, e depois irão adiante e continuarão a ver as suas ilimitadas alturas e profundidades. E continuarão aprendendo dela enquanto viverem, e através das incontáveis eras da eternidade. Portanto, esta palavra é obviamente uma palavra que pode ser declarada e exposta. Esses cristãos primitivos não apenas se sentavam para levantar teorias e questões e para ter argumentos e discussões. Eles falavam às pessoas e pregavam o evangelho, conversavam sobre ele e o declaravam. E como o apóstolo Pedro diz posteriormente, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, verso 15. E todo cristão pode fazer isso. Se você não puder me dizer por que é cristão, dir-lhe-ei que você não é cristão.
Se você está só esperando ser cristão, você não é cristão. Se está tentando ser cristão, você não é cristão. O cristão, homem ou mulher, é cristão e pode dizer a você porque o é. Os cristãos têm que fazer isso. Estão obrigados a dar a razão da esperança que há neles. Você não depende dos sentimentos. Você não depende das suas experiências e sensações. Não, não. Você ouviu algo, creu nisso, como aconteceu com estas pessoas em Samaria. E é esta palavra, e você pode falar com outros sobre ela. Será que posso expressar-me nestes termos? Você gostaria de ter certeza de que é cristão ou cristã neste momento? Eis o meu teste. Imagine que quando está em casa, à noite, a algum ponto ao redor das 10 da noite, tocam a campainha na porta da frente. É alguém que lhe traz uma mensagem. Um homem que você conhece muito bem, infelizmente, sofreu grave acidente e está à morte. No hospital, os médicos dizem que há muito pouca esperança para ele. E esse homem quer ver você. Qual é o teste? Bem, é este. O que é que você vai lhe dizer? Suponhamos que você tenha falado muitas vezes com ele sobre religião, sobre o cristianismo, e tenha tentado persuadi-lo a vir a um local de culto, mas ele não quis ouvir. Havia nele alguma coisa de que você gostava. Sua vida não era moralmente boa, pobre sujeito, mas apesar disso, você gostava dele. Ele era boa pessoa, tinha bom coração, não podia deixá-lo só. Você se alegrava por encontrar-se com ele e geralmente falava sobre estas coisas, mas ele não queria ouvi-las. Ele não queria nada com o cristianismo. Mas agora, este pobre sujeito está morrendo. Sabe que está morrendo e tem medo de morrer. De repente ele pensa em você porque você, visto que é frequentador de capela, porque você sempre disse que é cristão e tentou persuadi-lo a tornar-se cristão. Ele quer vê-lo. Está em aflição. É coisa grande morrer. Está muito bem falar quando você é jovem, sadio e forte, mas em seu leito de morte, estando de partida deste mundo, sem saber para onde, é uma coisa tremenda. E o homem caiu em si, como fez o filho pródigo, e ele manda buscar você. Por isso você precisa ir. Chega ao hospital e lá está você, olhando o moribundo naquela cama, e ele olha dentro dos seus olhos como só um moribundo pode olhar. Ele quer receber ajuda, ele quer algo. Você tem algo para dar-lhe? Ajudá-lo a você voltar-se para ele e lhe dizer: bem, você sabe, meu amigo, você se lembra de que eu lhe falei sobre a experiência maravilhosa que eu tive. Isso vai ajudá-lo? Não. A sua experiência não pode ajudá-lo. Pergunto se o ajudaria você dizer-lhe, agora, naturalmente, você se preocupou com isso, porque não me deu ouvidos? Eu sempre lhe disse que você deveria desistir do seu modo de viver e passar a viver uma vida virtuosa, limpa, de alto nível moral, como eu tenho vivido. Isso ajuda? Não, não. Isso só o coloca no inferno enquanto ainda está vivo. É condenação completa, é inútil. Ou ajudará a dirigir-se a ele e dizer: meu amigo, naturalmente você agora está nesta agonia mortal, procurando, pesquisando a verdade. E é o que faço. Durante anos eu venho pelejando, tentando entender. Estou lendo os filósofos e ouvindo homens que estão explorando uma selva teológica. Eu também estou procurando. Qual o valor disso para um homem que está morto antes da meia-noite? Não, não. O cristão é alguém que pode falar a palavra a tal homem e pode dizer-lhe a única coisa que ele precisa ouvir, que para ele, que agora compreende que é pecador, há um caminho de salvação. Você pode contar-lhes os fatos, que houve outrora neste mundo alguém chamado Jesus de Nazaré, que ele era o Filho de Deus e que veio ao mundo para morrer pelos homens e pelas mulheres, até por um homem como ele próprio, que tem deixado as coisas espirituais até o último momento. Você pode contar-lhes os fatos, dizer-lhes a palavra acerca de Cristo que levou os nossos pecados em seu corpo no madeiro, que está pronto a receber todos os que se voltam para ele, desamparados e desesperados, e se lançam sobre ele. É isso. Eles pregavam a palavra. E ela é um composto, um todo. É distinta, é clara, é essencialmente simples, como no começo, mas é suficiente. E é isso que estas pessoas fizeram em Samaria. Lembremos-nos, pois, da palavra. Permita-me dizer algo sobre a palavra pregar, que ocorre em nosso texto.
Desafortunadamente, como já disse, esta não é uma boa tradução. Todos os léxicos são concordes em dizer que a palavra traduzida por pregar significa contar a todos a boa notícia ou as boas novas. Certamente a minha ilustração deixou isso claro, não deixou? Esta é a pregação salientada em toda parte no Novo Testamento. Então, em que consiste esta palavra? Qual é a mensagem cristã? Permita-me dizê-lo novamente a fim de que a mente de vocês seja afastada de vez do erro, de qualquer compreensão errônea. O cristianismo não é apenas protesto. Estes pobres homens dão a impressão de que é isto, um protesto contra a guerra do Vietnã, um protesto contra as bombas. Mas se é um protesto, não é boas novas. Onde está a boa notícia nisso? Tampouco o cristianismo é tão somente uma exortação às pessoas para terem vida melhor. Onde está esta boa notícia ali? Esta é a pregação da lei e ela condena. Assim, por definição, o evangelho não é um perpétuo protesto contra isto ou aquilo. E também não é meramente uma exortação para que nos levantemos e nos esforcemos para sermos altamente morais, limpos e bons. Que adianta dizer isso a um viciado em drogas ou a um homem que está nas garras de um mau espírito ou é paralítico? Não, não. Esta é boa e gloriosa notícia, e tudo o que se lê sobre esta palavra no Novo Testamento sempre a apresenta dessa maneira particular. Torne a ler ao menos os começos dos primeiros capítulos dos Evangelhos segundo Mateus e especialmente segundo Lucas. Ouçam o que Lucas nos diz sobre o arcanjo que Deus enviou a Maria, mãe do nosso Senhor. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, saudações, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres. Lucas 1, 28. Por quê? Por causa desta criança que ia nascer dela, o santo. Ele seria um libertador, um salvador, o Messias prometido. Ele estava para vir. E esta mensagem não veio somente a Maria. Até o pobre Zacarias, pai de João Batista, recebeu a mesma boa notícia. Eis como lhe veio: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Lucas 1, versos 68 e 69. Boas novas. O anúncio da vinda do nosso Senhor foi expresso em linguagem de grande gozo e felicidade. E vocês se lembram do que aconteceu quando ele nasceu? Os pastores, no campo vigiando seus rebanhos de noite, subitamente ouviram música celeste. E que palavras ouviram? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2, verso 14. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, verso 11. Os anjos proclamaram o evento. Ouvi, anunciam os anjos a cantar, glória ao rei recém-nascido. Charles Wesley. Isso é cristianismo, não os miseráveis moralismos, programas éticos, protestos e negatividades que os homens propalam. Oh, queira Deus silenciar aqueles que dessa forma ocultam do povo esta grande e gloriosa mensagem de salvação, livramento e alegria. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, Isaías 9, verso 2. Isso é cristianismo. Pregar, contar boas notícias, as alegres novas de salvação. E bem no começo já o resultado sempre foi que as pessoas se enchiam de alegria. Leia o seguinte: depois do sermão que Pedro pregou no dia de Pentecoste, e perseverando todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Atos 2, versos 46 e 47. Esta é a grande característica do povo cristão em todas as épocas e em todos os lugares. E é o que faziam estes cristãos primitivos. Por onde iam, conversavam sobre a palavra. A mensagem os encheu de alegria e queriam que todo mundo ouvisse a respeito dela. Conheciam as condições do povo. Eles próprios haviam estado nessas condições. Eles podiam ver os habitantes de Samaria quase adorando Simão o mago, iludidos por suas feitiçarias e tramóias, permitindo que ele se engrandecesse mediante a ignorância e cegueira deles, tratando-o com adulação. Oh, diziam eles, temos que falar com estas pessoas. E falaram. E é assim que os cristãos se sentem neste mundo. Eles os observam, têm os olhos abertos, veem a tragédia, a tristeza, a torpeza, e sabem que só há uma solução, somente o meio de libertação,
e eles querem falar com todo mundo sobre isso. Qual será então a mensagem? Agora apenas começo a oferecer-lhes alguns títulos. Eles vêm resumida no que nos é dito sobre Filipe. Mas como cresce em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Versículo 12. Aí está a essência desta mensagem. É uma mensagem acerca do reino de Deus. E isso é absolutamente vital para nós. É a nossa única esperança. O Senhor Jesus iniciou o seu ministério público pregando o reino. Ele declarou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, verso 15. Ele estava sempre falando sobre um grande reino. Se vocês lerem os evangelhos, verão que ele sempre falava em parábolas, e muitas das suas parábolas eram sobre o reino. O reino de Deus, dizia ele, é como isto. O reino dos céus é como aquilo. O que significa isso? Bem, o reino é a essência da mensagem do nosso Senhor. Negativamente, não é uma mensagem sobre reformar o mundo ou melhorá-lo ou banir a guerra. O nosso Senhor nunca disse isso. Ele nunca disse que ia tornar o mundo melhor. Na verdade, o que ele disse foi: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 26. Disse mais: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas 17, versos 28 e 30. Naturalmente, eu sei que aqueles que pervertem este evangelho sustentam exatamente o oposto. Eles dizem que o nosso Senhor veio reformar o mundo e que o cristianismo pretende dar cabo da guerra, transformar o mundo no paraíso. Mas não somente o nosso Senhor nunca ministrou tal ensino, este não se encontra em parte alguma do Novo Testamento. Novamente vocês veem exatamente o oposto disso. Os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, verso 13. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3, verso 1. Aí está uma profecia exata do nosso mundo como ele está hoje. Não. O Evangelho não é uma mensagem de melhoramento do mundo. Que é então? É isto: que Deus está estabelecendo outro reino neste mundo, o reino de Deus. E este reino é profetizado no Velho Testamento e teve início por meio dos judeus. Deus chamou aquelas pessoas e fez delas uma nação e lhe outorgou leis para manter esse povo próprio para proclamar a sua mensagem e o caminho da vida estabelecido por ele. Depois veio Cristo. Ele pregou este reino. Os apóstolos foram enviados pelo mundo e pregaram a mesma mensagem acerca do reino de Deus. Atos 8, versos 12 e capítulo 19, verso 8. O nosso Senhor disse pessoalmente: o meu reino não é deste mundo. João 18, 36. Por que não? Porque é um reino espiritual, é o reino de Deus, o reino dos céus. Este mundo é inteiramente diferente. Aqui estão os reinos deste mundo. Este mundo é o reino de Satanás, é o domínio do diabo, que é o Deus deste mundo, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, verso 2. E como já vimos, os reinos deste mundo são caracterizados pelas trevas, pelo mal, por escravidão, vergonha, pecado, fracasso, desamparo, desesperança e pela veneração de charlatães. E esta mensagem diz a você que Deus está formando outro reino inteiramente oposto aos do mundo. É o reino da verdade contra as mentiras dos homens. É o reino da luz oposto ao das trevas, a luz da santidade de Deus. Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. 1 João 1, verso 5. E Deus diz que quer cidadãos que sejam semelhantes a ele. Ele diz: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, verso 2. E bendito seja o nome de Deus. É um reino que tem poder inerente para nos libertar do reino das trevas de Satanás, como outrora fez justamente com estes samaritanos. O reino de Deus significa o governo e o reinado de Deus e do seu Cristo sobre nós e contra o Deus deste século, o príncipe das potestades do ar. A mensagem é que Deus continua interessado neste mundo porque lhe pertence, ele o criou. Mas o homem rebelou-se contra ele, seguindo a rebelião do diabo, que se tornou o Deus deste mundo e governa os que lhe pertencem. Mas Deus não permite que ele seja vitorioso. Deus iniciou um grande movimento, a grande obra de redenção do homem, para libertá-lo das garras do diabo e de todo o seu mal
e suas trevas e sua torpeza. O reino de Deus é isso. Vocês o têm nos judeus, vocês o têm no Filho de Deus, vocês o têm nos apóstolos, enviados pelo mundo afora, e vocês o têm na igreja. Aí está. Qual é o método de Deus para efetuar tal obra? Seu método consiste em tratar-nos como indivíduos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lembra-lhes o que lhes acontecera como efeito deste evangelho. Graças e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Gálatas 1, versos 3 a 5. Ou como Paulo expressa quando escreve aos Colossenses, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versos 12 e 13. É isso. Por nascimento, eu, você, todos nós estamos no reino do diabo, nas trevas, no pecado, na luxúria, na paixão, com toda a vileza e torpeza das nossas imaginações e dos nossos atos e feitos, tudo o que também dizia respeito a estes samaritanos. Mas Deus tem em seu Filho o poder e o modo de libertar-nos dessas trevas, e ele nos transfere para o reino do Filho do seu amor. Dessa forma, embora ainda neste mundo, nós nos tornamos cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus, e dizemos: a nossa cidade, isto é, cidadania, está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo. Filipenses 3, versos 20 e 21. Agora o reino é espiritual, então será visível. Essa era a mensagem que estas pessoas transmitiam coloquialmente e que Filipe proclamava, que Deus em Cristo pode libertar-nos do cativeiro e da escravidão, do pecado, do mal e de Satanás. Ele pode transformar-nos e dar-nos um novo coração, uma nova vida, uma nova esperança e um novo entendimento. Ele pode inserir em nós um poder que pode fazer-nos mais do que vencedores. Ele nos está separando para si. Ele está preparando uma glória futura para quando seu Filho voltar e reunir para si todos os que tiveram crido nele. Vocês podem entrar em seu reino neste momento, mas um dia ele será externo e visível e se estenderá sobre todo o cosmos. Então, Jesus reinará sobre onde quer que o sol, suas sucessivas jornadas realize. Seu reino estender-se-á de mar a mar, até não haver mais cheia ou minguante. Isaac Watts. Meu caro amigo, você está neste reino? Esta palavra chegou a você, ou de um púlpito como este, ou de alguém que lhe falou? Você tem conhecimento experimental dela? Já compreendeu o que significa para você a declaração de que Deus visitou e remiu o seu povo? Ele enviou o seu próprio Filho para libertá-lo da feitiçaria, das drogas, da bebida e de todas as obras do inferno e do diabo, e neste exato momento, a não ser que você já esteja nele, você pode ser transportado do reino das trevas para o reino do amado Filho de Deus. Quer que se requer de você? Nada, somente que reconheça a sua necessidade e confesse o seu pecado e o seu desamparo, creia nesta palavra, mova-se baseado nela e se entregue a Cristo. Ele o receberá e você começará a experimentar algo da alegria que tinham estas pessoas que foram dispersas pela perseguição e da alegria que foi experimentada pelos cidadãos de Samaria quando creram nesta mensagem ao ouvi-la de Filipe. Meu caro amigo, você pertence ao mundo ou pertence a Deus? É uma coisa ou outra. Sob o poder de quem ou a autoridade de quem você está? Por quem você está vivendo? A quem você está dando ouvidos? O que você está vivendo? O diabo? As trevas? O pecado? A vergonha? Ou é luz e glória e verdade e alegria e gozo? Repito, você não precisa fazer nada senão crer nesta palavra. Renda-se a ele e peça-lhe o seu espírito para tornar a mensagem deste reino clara e simples para você. E com tal poder que você saiba que é uma nova criatura, homem ou mulher, em Cristo Jesus, um cidadão ou cidadã do reino de Deus, um herdeiro ou herdeira da glória que será revelada quando Jesus Cristo, o Rei, voltar e tirar você dos reinos deste mundo, e os reinos deste mundo se tornarão o reino do nosso Deus e do seu Cristo. Onde você está?